O Corinthians, eu disse aqui ontem, quando a gente colocou o campinho, eu falei assim, ó, esse é o campinho que eu tenho mais, a gente tem mais chance de errar, né? Porque era um treinador novo, aquela coisa toda, e que a gente teria muita dificuldade de acertar. E não deu outra, né? Ele percebeu um Corinthians moído fisicamente contra o Flamengo, muito por conta de quinta-feira, contra o Racing, chuva, jogando com 10 homens por 80 minutos, era óbvio que ia morrer no Maracanã. E aí o interino não queria mexer muito, é só um interino, nessa hora o cara não tem nem tamanho para querer tirar os caras. E o Dorival estava vendo lá de cima, viu o time esfacelando, falou, quer saber? Eu vou trocar praticamente todo mundo, com exceção ali basicamente dos dois laterais que voltaram a jogar e até do próprio André Ramalho. Trocou os volantes, trocou os da frente, trocou todo mundo e o Corinthians fez o que tinha que fazer, que era competir. Cara, você pega o tamanho desses caras do Novo Horizontino, o zagueiro parece um armário de 8... Olha o tamanho daquele... O Donato? É, o Rafael Donato. O cara parece um armário embutido Ele tem 2 metros de altura, forte fisicamente. Isso é grande. Nossa, impressionante todos os caras do Novo Horizontino. É um time de Série B que compete, que vem com 2 anos quase subindo, faltando 1 ponto, faltando 2 pontos. Então, porque ele está sendo muito competitivo em casa, sobretudo, muito forte fisicamente. E o Corinthians partiu para isso. É Charles, é Alex Santana, é Héctor Hernandes. E até jogadores que nem tem muito essa característica de competição. Cara, o Bidon ajudou, o Thales Magno correu até 45 do segundo tempo, baixando linha, marcando lateral. O time competiu, que era o que era necessário ontem. O Corinthians faz. Eu não achei um jogo brilhante, longe disso, mas era um jogo que precisava ser feito. E você praticamente descansa quase todos os titulares para o sábado, que vai ser um jogo duríssimo diante do Inter, que é um dos candidatos ao título. Aliás, só um parênteses, em 7 rodadas o Corinthians pega os 3 mais fortes, talvez, candidatos ao título, né? Flamengo, Palmeiras e Inter. Em 7 rodadas, 3. Então, realmente é um começo difícil do Corinthians, forte ali do Corinthians na competição. E ganha ainda um jogo que ele controla muito melhor o adversário. Eu até peguei aqui por curiosidade, aquele jogo do Paulista, o Corinthians tomou 23 chutes no gol e o goleiro teve que pegar um pênalti. E ontem tomou só 12. Caiu pela metade, não teve um chute de fora da área ontem. O Corinthians tomou 200 chutes com o Palmeiras e 2 gols, 200 chutes com o Flamengo e 2 gols, tomou chute de fora da área contra todo mundo. Ontem o Novo Horizontino quase não teve uma chance para chutar. A frente mais protegida, os zagueiros mais protegidos. Pareceram o André Ramalho melhor, o Kaká melhor. E não é coincidência, né? Porque você protege melhor os seus zagueiros, a bola chega mais quebrada, mais mascada, o passe não sai do jeito que tem que sair. E o Corinthians, então, sustenta uma boa vitória. Gostei muito do Corinthians mais competitivo. E o Dorival, para mim, fez certo. Ele não pensou no jogador, na peça, no nome. Quem tem fôlego aí, ou como diria o Arnaldo, quem está com saúde. Então vai para esse jogo e vai competir. E o Corinthians competiu e vitória, para mim, justa. O gol, como o Arnaldo fez a brincadeira, até agora eu não sei se está impedido ou não. O Tirone fala do VAR da Santa Efigênia. Nossa. Se desse ou não desse ontem, era a mesma coisa. Porque a linha, para mim, foi traçada. Às vezes eu acho que tá, às vezes eu acho que não tá. Então, se eu falo isso nos gols que o Corinthians toma, nos gols que ele faz, para mim, eu tenho que ter o mesmo critério. Eu nem sei até agora se não estava impedido esse lance. Teve VAR e tudo e foi validado o gol. Foi um gol, eu também achei que estava um pouco à frente o nosso Thales Magno ali no lance, Arnaldo. Mas esse começo, não quero saber dizer que o final vai ser o mesmo. Mas lembrou a chegada do Dorival no São Paulo. Tinha um jogo meio enroscado lá contra o Ituano, né? Precisava ganhar. Isso. Foi lá e pimba, ganhou de 1-0 fora de casa. A diferença é que aquele jogo já era a volta, né, da Copa do Brasil. Agora é a ida, mas foi parecido. O São Paulo ganhou de 1-0 o gol do Rato e competiu como o Corinthians competiu. Ele tem essa... eu acho uma grande virtude, que é chegar e rapidamente mapear, identificar as principais necessidades mais urgentes. E acho que era essa questão, talvez o Corinthians, mais do que a questão tática que a gente falava, era a questão física mesmo, né? Tem, eu acho que uma curiosidade nesse novo time, só que vai durar só esse jogo, mas teve uma curiosidade para mim quando eu vi a escalação, que é 4 no meio, literalmente, com o Bidon um pouco mais solto, lá Nestor, né? Que a gente imaginava que pudesse ser uma situação, acho que ela pode até ser repetida algumas vezes, sobretudo.
enquanto não tiver o Garro. Ele falou também do Coronado, que ele pretende utilizar, mas quando estiver bem. Então isso pode ser o Bidon, que até fisicamente lembra o Nestor, né? Mais leve, e o Dorival colocou ele no São Paulo mais à frente, o Nestor jogava mais atrás no São Paulo, do Rogério, por exemplo. Então isso pode ser uma coisa, um sinal daqui para frente. Mas também era um meio de campo que não tinha primeiro volante, ou esse aqui é o Raniel ou o Martins, não. Os 4 jogavam. O Maicon joga, o Charles joga, o Alex joga, o Bidon joga. Então era um time que poderia ter, além de competir, ter bola. Quando tivesse o controle, segurar bastante no meio de... O Thales é um cara que eu acho que com ele vai... Acho que vai melhorar? Vai melhorar bastante. Tenho a impressão que vai ser utilizado de uma forma melhor que vinha sendo. E eu acho ele um bom jogador. Chegou a ser o melhor jogador do Corinthians num período curtinho, mas depois... Paulista, né? No Paulista, né? Então, acho que é um bom começo, um começo ok. Claro, como o Vessone falou, o final de semana é um outro tipo de confronto, é contra um time de Série A, bem formado, que também preservou alguns jogadores na Copa do Brasil, sofreu mais que imaginava, teve que utilizá-los no segundo tempo. Mas é um confronto interessante contra o Inter, que a gente vai ver aí o Corinthians tendo que ir além da competição física, sem perder a competição física, mas tendo que ir além. E vamos ver como é que ele vai... Quantos vão voltar? Isso é interessante. Uhum. Se alguém desse time aí garantiu um espaço, uma repetição, né? É um início de trabalho que a gente vai ter que ver. Como não tem treino, a sequência de jogos, né? Que já tem Inter... Aí, América de Cali em casa, né? Decisão que é um jogo decisivo. Se não ganhar, acabou. E é tudo coladinho, né? Então essa é uma questão para daqui para frente. Mas eu acho, como a gente estava conversando, o Corinthians fez uma boa escolha esportiva e acho que no campo o time não vai ter grandes sobressaltos, grandes problemas, porque trata-se de um técnico experiente, acostumado, discreto, não vai ter grande confusão e acho que ele vai saber aproveitar bem o elenco que o Corinthians tem. O Corinthians, eu disse aqui